Olá, meu nome é Rosilene Tomás, sou professora de matemática e a nossa aula de hoje é sobre Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele é uma relação que utiliza os lados de um triângulo retângulo. Vamos ver. Teorema de Pitágoras relaciona o comprimento dos lados de um triângulo retângulo. Essa figura geométrica é formada por um ângulo interno e este ângulo mede 90 graus. Ele é chamado de ângulo reto. E nós temos nessa relação que a soma dos quadrados de seus catetos corresponde ao quadrado da hipotenusa. Mas hipotenusa, cateto, vamos ver através do desenho geométrico a construção desse triângulo e vocês vão poder entender. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é traçar um segmento de reta qualquer. Então, eu já tracei aqui, só vou mostrar para vocês. Nós temos aqui um segmento de reta qualquer e esse segmento nós chamamos de AB, certo? Na extremidade A, eu vou pegar o meu compasso e vou fazer uma abertura qualquer. Presta bastante atenção, que é o raio, a abertura. Coloco no ponto A e eu puxo um arco de baixo para cima, da forma que está aqui. Coloco no ponto A o meu arco de baixo para cima. Com isso, eu vou criar o meu ponto 1. Mas o que eu estou fazendo? O ângulo de 90 graus. Com a mesma abertura, eu coloco no ponto 1, de baixo para cima, eu crio o meu ponto 2. Coloco no ponto 2, crio o meu ponto 3. Compasso no ponto 3, eu vou até meu ponto 2. Puxo o encontro dos arcos, que é meu ponto 4. Agora, nós vamos unir o ponto 4 com o ponto A. Nós criamos o ângulo de 90 graus. E eu vou unir A com B. Então, eu vou ter uma medida aqui. Aqui, eu vou diminuir um pouco a minha medida. Unir com a extremidade B. Olha só. ABC, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Se você prestar atenção, oposto a este ângulo é a minha hipotenusa, que forma o ângulo de 90, recebe o nome de cateto. Então, os catetos formam o ângulo de 90 e a hipotenusa é o maior lado do triângulo, é oposto ao ângulo de 90 graus, ok? Muito bem. Então, nós temos a relação, a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos. Nós vimos o triângulo retângulo. Nesse triângulo, nós temos o ângulo de 90 graus. Oposto a este ângulo, que é o maior, é a hipotenusa, e os outros dois lados são os catetos, ok? Muito bem. Professora, mas com qualquer medida eu posso construir um triângulo? Olha, a condição de existência para a construção de um triângulo é que um lado do triângulo ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. Quando você verifica isso, você já sabe que forma um triângulo. Agora, para formar um triângulo equilátero, o que nós temos que ter? O maior lado ao quadrado, ele tem que ser igual ao quadrado da soma dos outros dois. A soma do quadrado dos outros dois, que é o Teorema de Pitágoras. Muito bem. Nós vamos verificar que quando forma o triângulo retângulo, esses três números, ele recebe o nome de
terno pitagórico ou trio pitagórico. E nós colocamos como triângulo pitagórico, ou seja, o triângulo que forma o teorema de Pitágoras, que tem um ângulo de 90 graus. Se eu pegar 3 medidas de lado, uma medindo 3, a outra 4 e a outra 5, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Lembrando que o maior lado é que eu vou trabalhar como hipotenusa. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Agora, se você prestar atenção, 25 ao quadrado é igual a 9 mais 16, que é 25. Então, o que eu posso concluir? Que forma um triângulo retângulo, ok? Mas será, então, presta atenção, o triângulo 3, 4, 5, os lados 3, 4, 5, sempre vai ser um triângulo retângulo. Mas só essas medidas, professora? Não, nós temos outros números pitagóricos. Olha, se nós multiplicarmos por 3, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Se eu multiplicar 3, 4, 5 por 4, 3, 4, 5 por 5, sempre os números que eu multiplicar, essa terna pitagórica, eu vou encontrar um novo triângulo retângulo. Então, nós vamos imaginar o seguinte. Olha, multipliquei por 3, encontrei um triângulo medindo 15, outro 9 e o lado 12. Se eu observar, eu tenho o quadrado, certo? 15 vezes 15, 225. 12 vezes 12, 144. E 9 vezes 9, 81. Observe que esses lados, quando nós encontramos com os vértices, eu tenho um triângulo, e esse triângulo é um triângulo retângulo. Sabe por quê? Vamos prestar atenção. A hipotenusa ao quadrado, que é o maior lado, vai ser 15. 9 ao quadrado, 12 ao quadrado. 15 vezes 15, 225. 9 vezes 9, 81. 12 vezes 12, 144. Mas quando eu somo 81 com 144, olha o que nós vamos ter? 225 igual a 225. Ou seja, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Ok? Muito bem. Vamos exercitar um pouco. O primeiro exemplo. A área do triângulo retângulo que possui base medindo 5 e a hipotenusa 13. Então, nós temos esse triângulo retângulo. Então, se eu tenho triângulo retângulo, o que nós podemos fazer? Nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras, nós vamos ter a hipotenusa ao quadrado, que é 13, e os catetos x mais 5, e cada um elevado ao quadrado. Então, o teorema de Pitágoras. Aí nós temos, olha a hipotenusa aqui, 13 ao quadrado. Um erro normal que nós, professores, observamos, que o aluno acha que sempre é o x ao quadrado. Então, ele começa com x ao quadrado é igual a 13 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Não, meus queridos. Sempre é a hipotenusa, independente se ela tem valor ou não. Eu posso estar com x aqui ou x querendo determinar os catetos, que é este caso. Então, eu peguei 13 ao quadrado é igual o quadrado da soma dos catetos. 5 ao quadrado mais x ao quadrado. 13 ao quadrado é 169. O que eu fiz? Eu inverti a equação
para deixar x no primeiro membro. Então, 13 vezes 13, 169, 5 vezes 5, 25, mais x ao quadrado. Professora, mas eu posso inverter a equação? Eu não tenho que trocar os sinais? Não. Quando eu mudo de membro, eu troco sinais. Aqui eu estou girando a equação. O primeiro membro passou a ser o segundo e o segundo passou a ser o primeiro, ok? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Esse mais 25, eu vou passar para o outro lado como menos 25. Então, 169 menos 25 vai dar 144. X ao quadrado é igual a 144. Pessoal, potência, sempre quando eu vou trabalhar com equação, no primeiro membro, eu tenho que ir para o segundo membro com a operação inversa. E a operação inversa da adição é a subtração e da potência é a raiz. Então, a raiz de 144 é 12. Mas o que ele está pedindo? Ele está pedindo a área do triângulo. Então, nós sabemos que a área do triângulo é base, que é 5, vezes a altura, que nós encontramos, 12, dividido por 2. Posso simplificar. Então, 5 vezes 6 é 30. A área é 30. Aqui, essa setinha aqui, não é a área, seria o lado. Eu vou tirar aqui, vou colocar aqui, ó. Isso aqui é o lado, que é a altura do meu triângulo. A área vai ser 30. Muito bem. Nós vamos aplicar o Teorema de Pitágoras em medida de terreno, para achar diagonal, para achar comprimento e assim sucessivamente. Então, nós vamos ver aqui. Um terreno retangular será dividido ao meio pela sua diagonal. Presta bastante atenção. A característica do retângulo é que possui os 4 ângulos retos, certo? Quando eu aplico a diagonal, eu vou ter o comprimento, 21, e a altura, 20. Lembrando que vai ser a minha hipotenusa, e aqui nós vamos ter os catetos. Certo? Nós temos os catetos. Então, vamos ver. O que é que eu vou ter que fazer? Aplicar o Teorema de Pitágoras. E quem vai ser a minha hipotenusa? É D. Os catetos, 20 ao quadrado mais 21 ao quadrado. 20 ao quadrado vai dar 400, 20 vezes 20. E 21 ao quadrado, 441. Somando, 841. Então, nós temos a raiz quadrada de 841 é 29. Então, o comprimento mínimo que o dono desse terreno deverá gastar é 29 metros. Como ele quer 4 fios, depois ele vai ter que pegar 29 e multiplicar por 4. Muito bem, nós vamos ver aplicações do Teorema de Pitágoras. Agora, é muito importante nós observarmos algumas nomenclaturas. Presta bastante atenção. Eu tenho um triângulo inscrito em uma circunferência, ou seja, um triângulo retângulo dentro de uma circunferência. Vamos construir aqui esse triângulo retângulo. Prestem bastante atenção. Nós vamos voltar aqui para a nossa mesa de construção. Eu vou construir um triângulo retângulo. Primeiro, vou traçar um segmento de reta, certo? E vou marcar a origem, o meio. Vou chamar de O, que é a minha origem. O que eu vou fazer? Eu vou definir o raio da circunferência. Então, nós vamos definir o raio dessa circunferência. Abrir um pouco aqui o meu compasso, certo? Eu defini aqui já a extremidade.
Tem compassos que são mais simples, tá, pessoal? Aqui, o raio, aqui, depois eu vou prolongar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou traçar a minha circunferência. Prolongar aqui, um pouquinho, certo? Aqui eu vou chamar de extremidade A, aqui de extremidade B. Como é um triângulo inscrito, ele vai tocar em um ponto nessa circunferência, que eu vou chamar de C, e vou unir. Certo? Então, quais que são os elementos desse triângulo? Olha só, na circunferência, isso aqui chama corda. E também o segmento AB é o diâmetro, certo? Como ele é um triângulo inscrito e o ângulo inscrito dele é a metade do arco. Observe, a circunferência toda é 360 graus. Se eu dividir por 2, eu vou encontrar 180. E o ângulo inscrito é a metade de 180. Eu tenho um triângulo que? Retângulo. Então, se você observar, o que é que nós vamos ter? O triângulo retângulo e nós vamos ter as seguintes medidas. Preste bastante atenção. Olha só. BC é o meu diâmetro. Vocês viram. BC é o diâmetro, que passou a ser o quê? Oposto ao ângulo de 90, é a minha hipotenusa. Certo? E as cordas AB e AC passou a ser meus catetos. Eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. BC ao quadrado é igual a AB ao quadrado mais AC ao quadrado. Vamos ver um exemplo? Determine o raio da circunferência. Então, nós temos a circunferência. Eu tenho o raio, ó, os catetos 12 e 16. Eu quero o raio. Lembrando que nós vamos encontrar o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio, certo? Então, nós temos aqui o nosso diâmetro, que é 2 vezes o raio. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras, que vai ser 2 vezes x ao quadrado, que é minha hipotenusa, que é igual ao quadrado da soma dos catetos, 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. 2x ao quadrado vai dar 4x2. 12 ao quadrado, 144. 16 ao quadrado, 256. 144 mais 256 vai dar 400. Agora, o que nós temos? O 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Nós vamos ter x ao quadrado é igual a 400 dividido por 4. Continuando a operação. 400 dividido por 4 vai dar 100. Agora eu tenho x ao quadrado é igual a 100. Potência passa como raiz. Então, nós vamos ter raiz quadrada de 100 é igual a 10. Logo, o meu raio é 10 e o meu diâmetro vai ser 20. Vamos deixar, né? 10, o meu diâmetro é 2 vezes, que vai ser 20 centímetros, ok? Uma outra aplicação é a medida da diagonal do quadrado. O quadrado, ele possui os 4 lados iguais, ok? L, L e L.
Se eu aplicar a diagonal, essa diagonal passa a ser um triângulo retângulo. Então, nós temos, aplicando o teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado, a diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Somando a diagonal ao quadrado é 2L2. Potência passa como raiz. Diagonal é igual a raiz quadrada de 2L2. A raiz quadrada de L2, eu simplifico os expoentes, L, a raiz de 2 não é exata. Então, a diagonal do quadrado vai ser L raiz de 2. Nós vamos ver um exemplo. Olha só. Determina a medida da diagonal do segmento do quadrilátero. Eu chamei a diagonal de x. Aplicando a fórmula, nós podemos ir direto. X é igual a 6 raiz de 2. Mas antes, presta atenção. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos 6 ao quadrado, que aqui também é 6. 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado, 36 mais 36, 72. A raiz de 72 é 6 raiz de 2. Mas eu tenho que fazer isso tudo, professora? Não. Simples. É só você colocar no lugar do L o 6. Então, a diagonal vai ser 6 raiz de 2. A altura do triângulo retângulo, do triângulo equilátero, da mesma forma. Quando você aplica a altura, o que vai acontecer? Você passa a ter, no triângulo equilátero, 2 triângulos retângulos. Aplicando o teorema de Pitágoras, x ao quadrado é igual a h ao quadrado mais x sobre 2 ao quadrado, nós vamos ter esse desenvolvimento, certo? Eu coloquei ele todo porque foi a aplicação do teorema de Pitágoras e o desenvolvimento da equação. Mas o resultado é o que nós vamos trabalhar, que é L raiz de 3 sobre 2. Só que o L aqui, ele chamou de x. Raiz de 3 sobre 2. E aplicando, também é simples. Calcular a área de um triângulo equilátero cujos lados medem 10 centímetros. O triângulo é um triângulo equilátero. Apliquei a altura, é ortogonal à base. Criamos o quê? Um ângulo de 90 graus. Vamos aplicar L raiz de 3 sobre 2. O lado é 10. Vai ficar 10 raiz de 3 sobre 2. 10 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 5 raiz de 3. Agora, ele está querendo o quê? A área do triângulo. Aí, a área do triângulo vai ser base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base? 10. Quem é a altura? 5 raiz de 3. 10 vezes 5, 50, dividido por 2, nós vamos ter 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. A construção, vocês tentem repetir essa construção. É uma construção simples e na próxima aula nós vamos dar continuidade, tentando trazer mais construções para que vocês possam estar calculando e construindo, ok? Até a próxima aula. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Tchau!